Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Então, boa tarde. Vamos dar início à reunião ordinária de 20 de junho de 2022, começando por fazer a aprovação da ata, a ata referente à reunião de 7 de junho. Intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Então passávamos à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, eu gostaria só de fazer um pequeno relato acerca das perdas de água que tanto nos afligem e que de facto ocorrem por todo o Conselho. Queria relatar-lhe uma experiência que eu tive no passado fim de semana, no domingo, em que percebi que havia uma boca de incêndio junto à minha casa, portanto num bairro aqui em Macedo, que estava com algum tipo de ruptura e corria água abundantemente estrada abaixo. Eu não tinha o número nem das avarias, nem do piquete de prevenção, mas pedi a uma funcionária da Câmara que entrasse em contacto com a engenheira Cristina, com a senhora diretora, para poder agilizar a avaria. E, de facto, a verdade é que isto foi por volta das 10h30, 11 da manhã. E a funcionária em causa disse-me logo que sim, tinha entrado em contacto com a engenheira, que a engenheira já estava a tratar do assunto. O que é certo é que por ser domingo não apareceu ninguém e apareceu depois um senhor às 3 da tarde que foi ver a fuga, olhou para ela, mas foi embora, não fez nada. Às 7h30 da noite foram mais 3 senhores, olharam para a fuga, de um lado, do outro, e não fizeram nada. E a fuga só foi solucionada às 8 da manhã de segunda-feira. Em 20 minutos ficou a fuga arranjada, mas o que é certo é que todo o domingo e toda a noite a água teve a correr abundantemente estrada abaixo e não foi arranjada do piquete do fim de semana. Mas diga-me uma coisa, foi na boca de incêndio mesmo ou foi antes ou depois? A boca de incêndio em frente, no passeio imediatamente em frente. Foi remata. Não sei dizer se era diretamente ali, mas não tinha sequer meio metro de diferença entre a boca de incêndio e o sítio onde estava a deitar água. Não há tantos problemas com as bocas de incêndio, mas muitas das vezes é propositado, que é para eliminar a fuga de água. Não, mas não podia ser, da maneira que não estava. Depois do Lameiro, no loteamento Norberto Lopes, em cima, na rua Miguel Torga, aquele bairro em cima, mesmo ali na descida. Pois eu por acaso passei lá também, onde é que passamos? É quase fui antes. Era bom. Aí exatamente. A outra não, mas era uma que corria pela estrada abaixo até à Sarjeta. Até à Sarjeta. Aí é do canal. Isso era o canal. Ah, é? Isso era o canal. Ah, então pronto, não era isso. Vai ser alguma discussão na vida. Foi facto lamentável que aquela quantidade de água tivesse a ser perdida todo o dia e toda a noite, quando de facto o arranjo verificou-se depois logo nos 20 minutos iniciais da manhã. Depois vamos ter que... Normalmente são muito eficazes, houve aí falta de coordenação provavelmente. E quando falam de boca de incêndio, se calhar pensa-se... Não, foi o ramal. É assim, o que aconteceu ali foi o ramal. E de acordo com como se portou depois encarnado, é que não teria conseguido arranjar a máquina naquele dia para Não foi preciso máquina para arranjar. Eu não vi lá máquina nenhuma. Foi exatamente às 4 daquele dia. A não ser que tivessem ido de madrugada em silêncio, mas eu não ouvi máquina Era nenhuma. o ramal, era a história do ramal e não conseguia reparar o sem abrir e não tinha máquina. Não, a abertura foi relativamente pequena. O arranjo que está lá, a abertura não foi muito grande. Mas ele já não cabe. Pois. Bem, todas as notas são importantes e, portanto, melhoremos a relação futura, estamos a trabalhar sempre como sabe e agradecemos sempre o contributo. Obrigado. Muito bem. Sr. Presidente, muito boa tarde a todos.
Sr. Presidente, tenho aqui algumas questões e considerações para lhe pôr. Uma delas tem a ver com a questão do azigo, das praias do azigo. Vossa Excelência é conhecedor, e todos nós somos conhecedores, do período de seca que estamos a atravessar. De qualquer das maneiras, e uma vez que temos ali um ex-libris do nosso Conselho, estaria a população à espera que a questão das praias fosse tida em conta. E os feedbacks que tenho tido, e eu próprio estive no local, é que realmente em termos de praia as condições não são as melhores e vão-se provavelmente agudizar durante o verão. Em termos técnicos, o conhecimento que eu tive é que o nível de água nesta altura do ano está inferior ao nível de água do final do verão do ano passado. Ainda temos muita rega pela frente, temos as hortas em pleno, temos muita gente a regar ou vai regar, como sabe, tantas plantas, praticamente em todas as áreas estão em stress hídrico e, portanto, a situação é uma situação que merece uma intervenção urgente por parte da autarquia. As águas, como sabe, a eutrofização faz com que as plantas cresçam, portanto, a luz tem maior penetração e, portanto, as plantas estão a crescer. Não sei a melhor maneira, em termos técnicos, de fazer aquele controle, mas, ou seja, a área de praia está a ser bastante afetada, em termos quer de água, em termos também de areia. E eu pergunto a Vossa Excelência que intervenção é que vai ser feita, uma vez que as pessoas cada vez mais acham, e com toda a razão, que aquilo transmite uma péssima imagem do azigo, tendo o azigo, há cerca de um mês atrás, recebido ou renovado, portanto, a bandeira azul, já há muitos anos que a temos. A outra questão tem a ver com uma situação. Eu hoje estive na sua aldeia, em Talhas, e realmente achei estranho, já na sexta-feira na Assembleia, tinha-se falado sobre isso, e queria só chamar a atenção numa questão aqui que eu acho que é premente e que devemos ter em conta para além das questões, portanto, é que políticas. O anterior Executivo fez a sinalização de um lar para aquela zona, ou seja, a criação de camas, ou seja, uma criação líquida de camas para idosos. Acontece que Vossa Excelência, há 4 anos atrás, desviou, entre aspas, não me levem mal eu estar a falar assim, mas todas as verbas que havia ao nível da CIM para o lar de Talhas. Estamos a falar há cerca de 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás. Os placares, portanto, é que estiveram na aldeia, inclusive nós conversamos sobre isso, as expectativas foram sendo lá criadas e para o Conselho, inclusivamente, acontece que passado 4 anos temos a triste, portanto, é que notícia que o lar de Talhas não vai avançar, embora na altura como participação tenha sido 85% e nós, quando falo em nós porque foi uma decisão aqui da reunião de Câmara, ter ficado comprometido que esses 15% seriam cobertos pela autarquia, ou seja, na prática esse apoio sempre foi a 100% e, portanto, passado 4 anos, nem obra, nem dinheiro gasto numa criação líquida de camas para idosos. É óbvio que Vossa Excelência vai agora, de uma maneira politicamente, tem que o fazer, e todos nós entendemos isso, vai ter que utilizar, portanto, o dinheiro noutro sítio, não é? E vai utilizar ou nas camas já existentes, na modernização e melhoramento, o que também não é mau, ou então vai desviar para outra área, que é a área da educação, com a expectativa que o PRR venha cobrir, então, o dinheiro a 100% outra vez para o lar de Talhas. E estamos nós aqui outra vez, mais 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5 ou 6 anos à espera. E dizer-lhe o seguinte, é assim, todos nós conhecemos todas as condicionantes que envolvem o centro social e paroquial de Talhas, mas dizer-lhe que se realmente, e uma vez que é uma obra que é urgente, como eu já disse aqui, porque é necessário haver uma criação líquida de camas, porquê? Porque não sei se Vossa Excelência tem essa consciência, mas os lares das comissões sociais e paroquiais, os lares das aldeias e da Santa Casa, a grande maioria deles, quem está lá, são pessoas carenciadas, porque as pessoas que podem, tanto é que pagar alguma coisa, acabam por ir para os lares, tanto é que particulares, e essas pessoas carenciadas, nesse extrato económico, há uma grande carência de camas. E, portanto, pedia-lhe, desta vez, o que foi uma expectativa que
que foi, ou seja, que nos caiu, desta vez tenha em atenção e realmente, se o dinheiro vem do PRR ou vem de outro sítio qualquer, se vem a 100%, ou 85% ou 70% ou como vem, é necessário haver uma criação líquida de tanto câmaras, por uma entidade credível, por uma entidade séria e uma entidade que seja da área. Ou seja, não vamos pôr pessoas que não têm nada a ver com o assunto a tratar de um determinado assunto quando não têm nem formação, nem experiência, nem sabem o que estão a fazer. E, portanto, pedia-lhe uma particular preocupação em relação a isso. A outra questão tem a ver com perguntar-lhe o porquê de, no ano passado, termos tido aqui a GNR com os seus drones para o controlo de incêndios e este ano terem ido para o Conselho Anexo. Ou seja, porque é que perdemos as equipas da GNR que aqui estavam instaladas o ano passado e este ano deixam de estar? É óbvio que Vossa Excelência provavelmente não saberá, mas eu vou-lhe já dizer que, em termos técnicos, os drones têm dois tipos de atividade. Uma atividade são aqueles que precisam de pista e outros são aqueles que são os VTOL, que levantam na tanteca vertical. E houve outro conselho, provavelmente, que teve mais pressão do que Vossa Excelência, ou então se antecipou, que os de escolagem, tanteca vertical, foram para outro sítio e então tivemos que vir para aqui, para o nosso Conselho Anexo, uns de descolagem em pista. Transmitir-lhe aqui outra preocupação que me pediram para lhe transmitir. As regras para a deslocação dos professores foram alteradas este ano. Não sei se Vossa Excelência tinha conhecimento disso. Acontece que existem bastantes professores do nosso Conselho que são radicados aqui, moram aqui, têm os filhos e têm aqui casa, que estão deslocados, estão efetivos em outras áreas do país, mas tinham, ou seja, conseguiam na legislação anterior, nas condições específicas, sobretudo por apoio aos pais idosos, vir para a sua área de residência. Acontece que este ano as regras foram alteradas, o que significa que há bastantes agregados aqui, bastantes professores da nossa terra que vão ser obrigados a deslocar-se para fora com todas as dificuldades que isso acarreta. Sabendo eu da força política de Vossa Excelência no seio do seu, portanto, que partido, ou espero que a tenha, faça alguma coisa, ou pelo menos interceda para que estas pessoas possam, de alguma maneira, ficar no seu local de residência. E, por último, pedir-lhe uma explicação em relação às obras. Eu sei que sou um bocadinho chato, que ando sempre aqui em relação às obras e dizem-me sempre para eu esperar até ao fim. Mas há coisas que eu não consigo esperar até ao fim e gostava de lhe perguntar. Porquê é que não houve na cidade, uma vez que Vossa Excelência, segundo disse, fez uma intervenção em todos os projetos já existentes, ou converteu alguns, modificou, porquê é que não fez uma uniformidade dos projetos urbanísticos? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Se reparar, chega à estação lá em baixo. Tem um tipo de, portanto, padrão de projeto urbanístico. As passadeiras estão, portanto, capitonadas, portanto, a Mecan, um é de uma cor, outro é de outro, há um arranjo urbanístico que é um determinado tipo. Chega, portanto, é que ao mercado o arranjo urbanístico muda completamente. As passadeiras não são iguais, não há conjugação de cores, aquilo parece uma área, ao contrário do que está a acontecer em toda a Europa. E eu aconselho-lhe, é um homem que, portanto, que vai pelo mundo e pode aproveitar nas suas viagens com o Geoparque para ir a Groningen. Se for a Groningen, portanto, é que a Holanda, vai ver que todas que as cidades estão-se a transformar em cidades verdes. Ou seja, mesmo tendo ecobetão, estão a naturalizar ecobetão. Nós aqui é precisamente o contrário. Chega ao mercado e aquilo, o que se vê agora, é uma área árida, só de betão. Só Mecan. Aliás, há uma situação muito engraçada, mas já, portanto, há uma explicação para, portanto, é que o inverno, pensa-se que será ali uma pista de ski para aumentar os clientes de ortopedia, que será aquela rampa que está em frente ao café ou ao bacalhau, não sei se já reparou, que havia ali umas, portanto, cascadinhas, que agora está uma rampa com um declive de 12%. E, portanto, eu não sei qual é o interesse que aquilo tem. Qualquer idoso ou qualquer pessoa, se for lá ver,
no inverno com geada ou com gelo, aquilo é uma pista de ski com candidatos ao serviço de ortopedia. E, portanto, eu pedia-lhe realmente que nos explicasse qual é a ideia, porque chega ao São Francisco e o padrão urbanístico também muda completamente. Ou seja, quer, no fim de contas, que tanto a cidade fique como um puzzle, ou quer dar uma uniformidade. O senhor que outorgou alguma modernidade à cidade, esta modernidade vê-a desta maneira? Esta perda deste padrão verde, ou seja, uma betonização da cidade? Eu gostaria de ter alguma explicação em relação a isso. E chamar-lhe a atenção o seguinte: no período de inverno e na primavera, o equipamento urbano existente não mereceu qualquer tratamento de conservação e recuperação, sobretudo os bancos de jardim, que na grande maioria dos casos não são pintados nem invernizados ao longo dos anos. Existem poucos bancos, ou nenhuns, com exceção do Largo da Estação, onde foram colocados bastantes bancos até para o espaço existente. Ou talvez não, mas se reparar, e uma vez que existem projetistas, eu gostaria de que Vossa Excelência se deslocasse ao local, tanto de manhãzinha cedo como ao final da tarde, e verificar que a colocação dos bancos não atendeu ao deslocamento das sombras das árvores e, portanto, os bancos estão ao sol nas alturas de maior calor e incidência solar. A única explicação que existe é que os bancos estão lá colocados para serem utilizados durante a noite. Na Avenida Urso Pires só tem em toda a sua extensão 3 bancos de jardim, todos eles entre o Centro de Saúde e a Avenida Nuno Álvares Pereira. E por que não colocar alguns junto das árvores na rotunda do Ginso, junto das árvores também, junto do Parque Urbano? No Parque Verde do Tribunal não existe um único banco. Para além disso, não sei se já até reparou, aquela zona está bastante mal iluminada durante a noite. E chamar também a atenção para a recuperação dos bancos existentes entre a rotunda da GNR e a vedação das escolas. E aí sim, chamar-lhe também a atenção, e uma vez que a ideia foi ótima, da colocação daqueles candeeiros verdes, com tanto é que os painéis, tanto é que solares, existem muitas zonas da cidade em que a iluminação é deficiente. E uma vez que esses candeeiros não necessitam de qualquer intervenção urbanística muito profunda, nem de colocação de cabos, nem nada que se pareça, pedir a Vossa Excelência que incentive ou que promova a colocação dessas estruturas para a iluminação noturna de alguns espaços. É extremamente importante, como Vossa Excelência sabe, existe muita gente que, quando o tempo já está bom, e agora, anda durante a noite e capaceia nas ruas da nossa cidade. E para já era só. Muito bem. Ora, quero agradecer as questões. Começar por dizer que, em relação àquela fuga de água, portanto, já respondemos. As questões do Dr. Nuno Moraes, a questão do asilo e da descida à bruta que tivemos realmente é inédita, mas isto é um problema de seca em todo o mundo, nem sequer é só no país. E no país tem a noção de que temos 97% do território com risco de seca severa. Portanto, nós nem somos dos piores territórios em termos de perda de volume de feira. Estamos preocupados, obviamente. As alterações climáticas que têm havido fizeram com que houvesse uma proliferação de plantas aquáticas que, ainda por cima, são consideradas endógenas. Nós não poderemos andar a mexer no habitat e pedimos autorização para mexer naquelas que proliferam nas áreas de banho. Portanto, já tomamos algumas providências relativamente às descargas do canal.
temos já uma reunião pedida com a Associação de Regantes, pelo menos eu dei essa ordem, e penso que iremos gerir de acordo com as possibilidades, porque é assim, prioritário. Primeiro, a agricultura, que é o que o Sr. Vereador sempre diz. E nós, de facto, queremos que a agricultura não perca. A agricultura e, obviamente, depois a pecuária associada. É importante para nós a época balnear, sem dúvida, mas eu confesso que a minha prioridade é a agricultura. Se a Associação de Regantes disser que tem que ser este o ritmo de descarga, quem somos nós para contrariar? Agora, vamos ter uma reunião com eles, de facto, está pedida, como eu já vos disse, e vamos ver se conseguimos gerir isto de forma a que nem haja descargas exageradas, que nós consigamos controlar o espaço de areal sem prejudicarmos os reganheiros. Sr. Presidente, isso aí está... permite-me só fazer uma pergunta a respeito da limpeza dessas plantas ou das algas, como se lhe queira chamar. Não são plantas aquáticas, Sim, são algas. próximo da zona de banhos, nomeadamente devido a ser de facto perigoso, mesmo até para as crianças poderem ficar presas. Sim, exatamente. A Câmara contratualizou alguma empresa para fazer a limpeza daquela área? Fazem por concurso, por ajuste direto? Como é que funciona? Habitualmente nós temos a colaboração dos bombeiros, não é? E já fizemos um ajuste direto com a empresa. E depois é assim... Para este ano? E já está a funcionar? Já fizeram? Já foram cortes, já foram feitos cortes. Agora é assim, nós fazemos exatamente uma questão de segurança só nas áreas de banho. As outras áreas, as pessoas sabem que não podem utilizá-las. Portanto, é uma questão, isto nós temos que pedir autorização à APA. Portanto, por isso, estamos a fazer os procedimentos de acordo com o que é legal e obviamente, tendo sempre em consideração a segurança, precisamente, dos juramentos. Relativamente à questão de detalhes, temos aqui, eu vou fazer um histórico, porque isto, vocês devem imaginar, neste momento não se pode chamar aquilo uma questão política, já o foi, muito menos eu, que sou interessado, provavelmente vou ser um utente desse lar, portanto, gostaria que esse lar estivesse. Quando o projeto foi feito, o projeto inicial comportava 24 camas. Portanto, 24 camas não tinha viabilidade económica. Portanto, chumbado. Como tal, foi refeito todo o projeto. Por isso é que houve um atraso naquela fase inicial. E para refazer este projeto todo, para ter 30 camas, que é o mínimo para tornar viável o lar e para o tornar sustentável, isto foi tudo um projeto moroso e, como disse muito bem, aí tivemos que alocar uma verba maior, tivemos que negociar e, de facto, ela foi aumentando. Quando tínhamos o projeto pronto e atendendo que o promotor seria o centro de dia, portanto, nós aqui, como disse muito bem, apenas injetávamos capital. O promotor, os nossos serviços técnicos ajudaram na candidatura, mas, como disse muito bem, alguém se lembrou de colocar um cartaz para anunciar a obra, que de facto estava adiantada e era para realizar. Foi feito uma primeira tentativa com o Sr. Padre, que era de facto o responsável, era ele que tinha que assinar, foi com sempre dificuldades. Primeiro, porque não sabia muito bem como é que o financiamento dos 15% ia ser feito, porque tinha dúvidas que fôssemos nós a financiar e ele não queria arcar com as responsabilidades. Ok. Depois de muito conversar com ele, acedeu com uma condição. Como se aproximava o período eleitoral e como isto podia ser usado como propaganda eleitoral, recusou-se a assinar. Ou seja, atrasou-nos mais meio ano. Portanto, quando eu disse isto não tem motivações políticas, isto é para o bem das pessoas. Mas o Sr. Padre entendeu que foi assim e podem pedir-lhe esclarecimentos que ele deve vos dizer isso. Quando terminaram as eleições, então sim, assinou, fizemos uma primeira abertura de concurso, ninguém se encaixou, porque apresentaram propostas altas,
para o valor que estava previsto. Tivemos que fazer uma nova abertura e houve aí uma empresa que já tinha concorrido que conseguia encaixar-se nos valores. Entretanto, guerra, entretanto o Covid, os materiais dispararam. Quando finalmente assinámos o contrato, estou a dizer, quem assinou foi o Sr. Padre e o empreiteiro. Quando finalmente assinámos o contrato, o empreiteiro sentiu que não ia ter capacidade para executar, porque com o aumento de 20% dos preços, dizia ele que não ia ter margem de lucro e que ia trabalhar para aquecer, são estes temas. Muito bem, passado, acho que menos de uma semana, nem uma semana, depois de ter assumido o compromisso do contrato assinado, vai ter com o Sr. Padre e, de facto, estranho, foi aceito a entrega do contrato, portanto ficou sem efeito, inclusive é o Sr. Padre, muito bem, acho muito bem, está livre de o fazer, devolveu a caução, portanto pelos vistos houve ali uma satisfação global. A única pessoa insatisfeita pelos vistos fui eu, porque depois de todo o trabalho que isto me deu, da quantidade de vezes que eu tive que reunir com pessoas do governo, com pessoas da CCDRN, isto cai. E cai porquê? Eu depois aí, confesso, baixei os braços e desisti, porque o Sr. Presidente da CCDRN disse-me só isto: você tem que reagir muito rapidamente, ou vocês fazem num exercício de soma nula, distribuem estas verbas dentro do vosso concelho, ou vocês vão perder o dinheiro, inclusive é para outros distritos. Pronto, e eu aí disse assim, não vou arriscar, porque eu sabia que não ia acontecer nada, não tínhamos empreiteiros. Posso-vos dizer que havia 4 empreiteiros interessados, e todos eles disseram que não tinham capacidade, pelo tempo, porque isto de facto já não me dava tempo, como vocês sabem, isto era até julho de 2023, e se não fosse executado, éramos penalizados. Portanto, eu não quis arriscar sequer. O que me disse o Sr. Presidente da CCDRN foi assim: há uma possibilidade que nós temos aqui, e a própria CIM colaborou. No PRR temos hipótese de nos candidatarmos com financiamento 100%. E posso-vos dizer que se não tivéssemos entregue a obra, já poderíamos ter candidatado, já houve a abertura de um aviso. Até nisso tivemos azar, porque se ninguém tivesse aceito, nós já tínhamos entregue a obra com financiamento a 100% e depois, obviamente, com correção de preços, até nós estaríamos cá para ajudar. Portanto, todo este processo decorreu desta forma. Eu não quero culpar ninguém, só lamento é que tenha havido um motivo político para isto não estar em execução. Lamento, porque é assim, eu nunca tive motivações políticas, até porque eu era interessado em que ele fosse executado. O executivo anterior sinalizou, e muito bem, que era uma necessidade na zona nascente, não é? Nós do Lombo para lá não temos nenhuma estrutura potencial. E eu entendi que sim senhor, era de facto, estava bem sinalizado, mantivemos tudo. O processo todo foi o seu a estes trâmites. Lamentavelmente perdemos aqui mais de um ano e que dava perfeitamente para executar a obra e se calhar sem termos que inflacionar tanto com estes preços agora, inflacionados em 30%. Mas pronto, o que se passou foi isto. Peço desculpa só por interromper, mas que motivo político é que alega para... A motivação política foi aquilo que eu disse. Motivação política de... É assim, o Sr. Padre não queria que houvesse conotações políticas com a assinatura deste contrato. Portanto, ele tinha que ter autorizado isto há cerca de meio ano antes das eleições. Se me disser o que é que terá... Exatamente. Eu pedi intercedência do Sr. Bispo, que agora é Bispo de Braga, que falasse com o Sr. Padre, porque estava em causa os interesses dos idosos da zona nascente e que não havia argumento para não assinar. Até porque não havia qualquer, eu disse, não há qualquer investimento da Igreja. Somos nós e em que
15% e os fundos comunitários que vão financiar a obra. Vos garanto que vocês não têm qualquer implicação. Mas, ó Sr. Presidente, eu entendo mais do que um motivo, portanto, é político, é um motivo eclesiástico, religioso, e eles lá saberão isso. Não é a nossa área, não é? Mas dizer-lhe o seguinte, não acha estranho que, tendo sido uma decisão sua, assumida politicamente, logo praticamente, que se a memória não me falha, nos 6 primeiros meses do mandato, Sim, logo quando eu sou que estava sinalizado. Logo por aí, fez logo o desvio daquele, tanto é que dinheiro para ali, Não um houve bocadinho desvio. para salvaguardar. Não houve desvio. Não, desvio, quer dizer, desvio, quando eu digo desvio, alocou as verbas todas ao lar, Já está. mas alocou tudo, aliás, a Santa Casa mais tarde. Aumentamos depois o Para valor. salvaguardar. Se o distribuidor não estava no desvio, aliás, o único dinheiro que estava inicialmente nos equipamentos sociais estava já alocado a talhas, que era um valor de 600, 700 mil euros, que depois se revelou Foi majorado. insuficiente, mediante o Sr. Presidente. Até pelo aumento de 6 novas câmaras. Sim, foi aí Isso depois. aumenta logo o o Sr. custo. É preciso Presidente. explicar o espaço temporal. Sim, isto estamos a falar em 2019. Em 2019 e o mapeamento foi em 2016. E estava essa verba do aviso dos equipamentos sociais, toda a verba esteve sempre para talhas. Ou seja, nós já entramos neste processo em que, de facto, depois soubemos que houve anteriormente conversas com o Sr. Presidente da Câmara, então, para alocar alguma verba à Santa Casa e ao equipamento, creio que dos cortiços na altura, mas efetivamente quando este executivo entrou, ou o anterior, ainda não estava, o anterior, toda a verba estava para talhas, era a única coisa que estava no mapeamento, isso é público. Depois, quando houve a oportunidade de reforço, porque eu só estou a cumprimentar o Sr. Presidente porque isto passou um bocado por mim, e Sim, quando passou houve o processo, passou todo processo pela passou Sra. por mim, e, portanto, houve oportunidade de reforçar, que não impediu nenhum investimento de outros, foi localmente na CIM que se fez existência de várias candidaturas, até da cultura irreal, da cultura para Houve um todos, ajuste de etc. candidaturas e nós demos privilégio à área social. E aqui foi nesta altura que se reforçou talhas e se inscreveu a Santa Casa. E se inscreveu a Santa Casa precisamente do lar do Lombo, a parte do Lombo, Também. e para os cortiços. Pronto, e foi quando se fez o reforço de talhas, também se fez a inscrição Em de que ano? verbas. Isto já tinha sido aprovada, suponho que já em 2020. Foi o ano anterior à início de 21. foi o ano das eleições. Então, até ali se explicar isto. Até ali, estava o dinheiro estava para desde talhas. 2016. Desde 2016. É preciso explicar isto bem, É isso que eu estou a dizer. Desde Pois, 2016. exato. E para as pessoas entenderem também uma coisa que é esta. É exatamente Tem que esta. perceber tudo. Tem que entender tudo. Pois tem. Exatamente, o que tem que entender e o que eu deixo aqui, não é aqui um aproveitamento ao Sr. Presidente, não olhe para mim assim, para dizer aproveitamento político, não é, é zero. O meu interesse é que Vossa Excelência tenha uma velhice. Há um O aproveitamento. meu interesse é que Vossa Excelência esteja no lar de talhas com todas as condições e mais algumas, como eu posso também lá ir equiparar. Nunca se sabe. Não tem mal fazer aqui nenhum. um parênteses? Agora o que eu lhe digo é o seguinte, fico triste só no seguinte, é que foram 2 anos e meio perdidos. 2 anos e meio entre o início do mandato. Veja bem, a Santa Casa fez obras. Ainda teve um problema com o empreiteiro, como sabe, mas fez obras. Outras intervenções estão a ser feitas noutros sítios. E eu só lamento, aliás, é a voz do povo, que realmente aquilo tenha sido, tanto é que um projeto com expectativas, é verdade, era uma criação neta, era uma criação líquida de tanto camas que ali estava. E agora vamos que passar, veja bem, 8 anos do mandato, são mais 4 anos, em que não há criação líquida de camas. O que nós vamos ter é uma renovação das existentes e peço a Vossa Excelência, um empenho suplementar em relação aos cortiços também. Um empenho suplementar em relação aos cortiços. Sabe, um empenho especial. E peço que tenha, nós estamos aqui, é para apoiar agora, que ficamos tristes, que o dinheiro exista, não seja utilizado, seja reconvertido para outra coisa, se veio mais ou se veio menos, ou se foi para ali ou se foi para lá, isso não me interessa. Agora, em 8 anos... É a única maneira de ser o nosso... Ó Sr. Presidente, em 8 anos
vai estar 8 anos sem uma criação líquida de camas com o dinheiro que existe. Eu só tenho pena disso e peço-lhe assim o máximo empenho possível. E outra coisa, só aqui uma ligeira coisa. Agora vou-lhe explicar. Só uma ligeira coisa aqui, só para acabar. Só para acabar. Se realmente as entidades proponentes não têm capacidade técnica nem competência para tal, se eu tenho entidades que têm competência para isso, a Santa Casa tem competência para isso, é uma das que tem. Sim. Se fez no Lombo, como o senhor sabe com as ajudas que teve de outras entidades externas, se fez é que no Lombo é propor-lhe que faça talhas. É uma entidade, Sr. Presidente, o projeto está feito, muda a entidade proponente, eu não sei se é possível ou se é possível. O objetivo não é mesmo. A questão não é essa. Olha, isto tem que ser explicado. Pronto, eu deixei-o falar e, obviamente, isto está com transmissão pela Rádio Onda Livre. Sr. Presidente, não vá por aí. Não, vou por aí, sabe porquê? Porque tem havido, olha, foi um argumento muito mal utilizado na Assembleia Municipal, agora está habilmente a utilizá-lo também para tentar desviar o desinteresse político para o órgão da Câmara. Mas então eu vou-lhe contar o seguinte: falámos aqui, foram 4 anos, não mais de 4 anos, foram 4 anos. Nesses 4 anos já expliquei, e posso explicar, e posso trazer aqui, se quiser, que explique devidamente. Quem fez o projeto foram os arquitetos da Associação de Municípios da Terra Quente, que tiveram que alterar o projeto todo. Sabe quanto tempo é que isto demorou? E depois de estar em condições de ser candidatável, foi candidatado, esteve o tempo que esteve, porque, como você sabe, no anterior executivo também tinham vários projetos. E os vários projetos demoraram imenso tempo, que aliás foi questionado por toda a gente. Porque é que demoraram tanto tempo a ser postos em prática? Tiveram que ser revistos todos. Este aqui é a coisa mais, mais naif que eu vi na minha vida. Eles deviam saber que 24 camas, como nós viemos a saber, não eram viáveis. Para quê? Aqui é que se perdeu tempo. Foram quase 2 anos. Isto é lamentável. Mas como se isso não bastasse, e disse muito bem, eu tenho a certeza que se quem estivesse a promover este lar de talhas fosse o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, já estava feito. O problema, e caso não saiba, eu não vou mais por ir além, e não sei as motivações que tem o Sr. Padre para dizer que aquilo não podia ser usado, nem ele assinava os documentos antes de as eleições ocorrerem. Eu sei porquê. Ele queria, toda a gente tinha na expectativa de que nós íamos perder as eleições. E então, não, olha, eu digo e afirmo isto, eu sou amigo do Sr. Padre, mas digo-lhe na cara, e que me vá dizer porque é que não assinou os documentos. Meio ano antes era o bastante para nós, ganhávamos um ano até julho de 2023, primeiro, não tínhamos passado pela inflação de preços. Os empreiteiros executavam a obra e tínhamos mais um ano para executar. Agora não temos. E se me disser assim, mas quem é você para contrariar a opinião do presidente da CCDRE? É ele que mexe com os fundos, é ele que decide. E se nós íamos perder esses fundos aqui para o nosso Conselho, isso é que ninguém me perdoaria. E então, o Executivo percebeu, ou direcionávamos para outras áreas, e posso lhe dizer já falamos, outras estruturas da área social, mas também da educação. Ou seja, o dinheiro vai ficar aqui, todo. E, ou seja, ainda podemos ganhar, porque na próxima candidatura a um novo aviso, é dinheiro a mais que entra. Ou seja, temos falado aí muitas vezes que deixámos sinalizados 9 milhões de candidaturas, nós vamos conseguir passar os 20 milhões. Ou seja, mais do que duplicamos. Isto não é uma habilidade, Infelizmente, assim nos obrigaram, assim nos condicionaram. Que eu não queria isto, de forma alguma. Para mim, o lar estava feito. E digo-lhe mais, eu nunca concordei que pusessem aquela placa em frente à igreja, o Sr. Padre ao sair via aquela placa e cegava. Ora, mais uma campanha. E foi por isso que ele, claro, cegou. E digo-lhe, eu assumo isto. E o Sr. Padre, se tiver coragem, venha aqui explicar porque é que não assinou. Agora, as pessoas têm que ficar esclarecidas com isto. O município zela sempre os interesses da população. Neste caso, infelizmente, tivemos
interferências externas. Não fomos nós, não somos nós os promotores, estamos a disponibilizar as verbas, injetamos verbas a troco de nada. A gestão do lar é do Sr. Padre, a decisão de fazer ou não fazer é do Sr. Padre. Olha, e só para ter uma ideia, eu cheguei atrasado à assinatura do contrato. A primeira coisa que disse uma das pessoas que faz parte dos órgãos diretivos do centro, que ele disse, este lar nunca irá ser feito. Foi tal e qual, assim que disse, eu olhei para ele incrédulo, com o contrato já assinado. Faça a interpretação que quiser. E ainda lhe digo mais, com testemunhas, se quiser também as trago cá, porque eu sei das coisas. No dia em que foi entregue o contrato, as pessoas que saíram do lar, do centro, vinham aos saltos e satisfeitos. Digo, é lamentável que as pessoas nem tenham o bom senso de perceber que um dia vão precisar daquele lar e por razões meramente políticas se estejam a vangloriar um lar não ser feito. Isto é o que eu tinha para dizer e mais não digo. Isto é preciso ter coragem para o dizer, mas eu tenho. Permita-me só E eu também tenho complementar. Sim, isto é um desabafo meu, mas agora deixo os seus vereadores falar porque estão por dentro de alguns pormenores que eu não domino, mas façam favor. Pronto, só para arrematar este processo deste aviso, porque o aviso já esteve aberto ainda em 2016 também, não é? Nós estamos a falar em avisos do quadro comunitário, desde que está acabado. Pronto, e para dizer que, efetivamente, quando iniciámos o processo, projeto quase nenhum, não é? E havia um projeto concluído até, que era em Moraes, precisamente, isto aqui que era em Moraes, que havia o compromisso do anterior executivo fazer este investimento em Moraes e tal projeto feito, e não ainda se tentou ir buscar. E, portanto, não se percebe isto para dizer que este processo não atrasou agora, atrasou lá atrás, porque, efetivamente, este dinheiro devia ser concretizado, já podia estar gasto, concretizado há muito tempo. Logo aí, houve esse lapso, não sei porquê, porque havia o compromisso de ir para Moraes e depois apareceu um mapeamento para Talhas. E Moraes tem projeto, tinha projeto de arquitetura e tudo aprovado aqui na Câmara Municipal. Portanto, foi um processo que iniciou-se basicamente a risco, como o Sr. Presidente já disse. Depois, pela questão do Covid também, já foi submetido, por estas alterações todas que foi necessário fazer ao projeto, já foi submetida na segunda ou terceira vez que o aviso abriu, portanto já foi no limite, e só foi aprovado em final de 2020. Portanto, o processo não foi tão demoroso quanto isso, pelo menos da parte processual. As coisas aconteceram nos devidos timings, o processo inicial por causa da questão do projeto, etc., que se alterou. E, concretamente, agora, como o Sr. Presidente disse, estas verbas, de facto, têm de ser alocadas, sempre com vista ao horizonte temporal de julho de 23, que agora já antecipado, hoje estamos a falar de maio de 23, e, portanto, as únicas possibilidades que estavam abertas era a escola, porque ainda temos a candidatura em curso, e, portanto, já foi alocado mais verba também, tem um concurso a decorrer, e está uma reprogramação feita com esse valor. E, portanto, este dinheiro, que estamos a falar de quase 1 milhão de euros de fundo, de FEDER, tem de ser alocado a operações que estejam em curso. Portanto, de facto, muito bem, a Santa Casa poderá ser uma opção, os cortiços também poderá ser uma opção, mas nunca na vida vão absorver a quantidade de verba que está alocada. Por isso é que surgiu a escola. A escola, porque estávamos num processo já de criação do projeto das novas salas para permitir a separação de ciclos, o que, como o Sr. Presidente disse, não havia e ainda não está viabilizado a alocação de mais verba, quer para os cortiços, quer para a Santa Casa. Mas mesmo assim, eles nunca na vida conseguem alocar os 900 e tal mil de fundo. Eles no máximo conseguem alocar 100 mil, 200 mil, os dois a 200 e tal mil. Portanto, estamos a falar de uma verba sobrante no mínimo de 700 mil euros e que temos dinheiro de gastar, e daí surgiu a escola como a única operação que ainda não está ao 85% e que ainda está em curso e que ainda é passível de uma reprogramação e de uma execução possível no tempo que é, porque a obra que se prevê fazer na escola é possível fazer em tempo de aulas, porque é numa zona da Sibéria, naquela zona que nós conhecemos como Sibéria, e não interfere com a noite, pode ser trabalhado e o prazo de obra que se prevê é 6, 7 meses, portanto é a única possibilidade.
Daí alocar esta, para não perder e para não sair do território. Portanto, é mesmo ali, porque todas as outras obras que nós temos em curso está tudo a 85% e para já não há indicação de que possamos alocar mais nenhuma verba, apesar desta questão dos preços às operações. Portanto, surge aí, ainda está em aberto, ainda está aberto a última semana, é mais daqui a um mês. Portanto, estamos aqui a tratar disso. Sr. Vereador. Eu queria que o Sr. Presidente, o Sr. Vereador, 15 em 15 dias ou mês a mês, quando temos câmaras, tenta sempre fazer aqui uns aproveitamentos políticos e a gente tem que dissecar bem estes assuntos. Falou que nós, em 4 anos, neste processo, é o que se viu. Então vamos cá fazer história deste processo. O processo de Talhas é muito semelhante aos outros processos de tudo. Tal e qual. Isto é, projetos mal planeados, projetos não executados, todavia, e aqui a verdade é esta, valores sinalizados. O que se passa com o PEDU é que o Executivo anterior sinalizou, não fez mais nada, sinalizou. Portanto, e aqui igual. E depois diz o Sr. Vereador que nós passados 4 anos nada fizemos. Nós em 4 anos, no processo da ERP, fizemos isto, e se me disser que é pouco, então vamos avaliar o que é que os outros fizeram no tempo dos 4 anos em projetos semelhantes. E o aviso estava aberto. Exatamente. Isto é, sinalizaram este projeto em 2016, aviso aberto, não o candidataram. Projeto, como vimos, mal feito, 24 camas, insuficiente. Isto foi o que encontramos. Nós chegamos no que fizemos. Reformulamos o projeto para 30 camas, porque economicamente era viável, reformulamos o projeto e fizemos 2 concursos para adjudicar, Sr. Vereador. 2. Quando eu digo fizemos, não estou a ser correto. Ajudamos a fazer, porque quem fez foi a associação, como é que se chama? O Centro Social de Talhas. Nós, obviamente, aportamos os nossos conhecimentos técnicos para fazer isso. Portanto, em 4 anos, veja, reformulamos o projeto, reforçamos a parte financeira e fizemos 2 concursos. Acha isto pouco, Sr. Vereador? Posso acrescentar só uma coisa? Desanexação da REN. Da REN. Acha isto pouco? Havia aqui uma coisa que... Quando o Sr. Vereador diz que, passado quantos anos é o que se vê, então em 2 anos que o Executivo de então, da sua cor política, o candidatou, portanto tinha intenção, o mapeou que tinha intenção de o fazer, a seguir tinha que o concretizar logo, porque abriram avisos e nada fez. Projeto foi o que foi. Havia o problema então ainda da REN. Estava em zona de cheias. Eu acho que, desculpe que diga, mas fica... Um ano. Eu estava a ver aquilo. Eu acho que fica mal dizer isto, só para que Talhas veja que afinal nós, Sr. Vereador, fizemos 2 concursos. Depois, se o empreiteiro não assume o contrato assinado, que culpa tem a Câmara Municipal? E não podemos esquecer aqui uma coisa muito importante. Motivo porque é que o segundo contrato não teve execução física. Porque, entretanto, os preços dispararam. Eu compreendo o empreiteiro porque é que a determinado momento, olha, já estou em capacidade de o fazer. Eu compreendo isto. Compreendo no Talhas como compreendo em qualquer outra empreitada, sabe? Um problema que as câmaras hoje se atravessam são estes. Abrimos concursos e ficam desertos. Porque os valores que nós temos como preço base já não batem com a realidade que hoje temos. Portanto, Sr. Vereador, para terminar esta questão, aqui não há aproveitamento nenhum. Agora, aproveitamento é o seu quando diz que passaram 4 anos e a Câmara nada fez. Fica igual. Isto são factos. Isto são factos, Sr. Vereador. Isto não é conversa, são factos. Estamos entendidos? Não estamos entendidos. Posso, Sr. Presidente, em relação aos aspectos que o Sr. Vereador, e aliás Vossa Excelência também, refere aqui em relação ao facto de estarmos perante a Rádio Onda Livre, dizer-lhe o seguinte, e Vossa Excelência é prova disso, que ao longo desde que tomamos posse, tenho sabido representar quem me elegeu, a mim e aos meus companheiros aqui de partido e de lista. E, portanto, chamar aqui este aspecto, que não é por causa de haver Rádio Onda Livre, quer haja Rádio Onda Livre, quer não haja Rádio Onda Livre. Mas eu não disse. Deixe-me só dizer. Quer haja Rádio Onda Livre, quer não haja Rádio Onda Livre, quer haja Rádio Onda Livre, quer não haja Rádio Onda Livre, representamos as pessoas que nos elegeram. Pelo menos 40% elegeu-nos a nós, 50%
portanto, a Vossa Excelência foi o mais votado e a seguir fui eu. E, portanto, dizer-lhe que tenho a responsabilidade de pôr aqui todas as questões que muitos dos nossos concidadãos põem, porque o que é que se passa e o que é que não se passa. E a única coisa que eu vim aqui, portanto, é que afirmar foi especificamente isto. Sr. Presidente, o que é que se passa? Porque eu, por acaso, estive lá hoje e, por acaso, até houve a triste ideia de retirarem, portanto, é que o placar, aliás, já lá tínhamos estado, nós os dois, até a conversar sobre esse aspecto, retiraram é que o placar, mas não retiraram, tanto toda a estrutura metálica. E, portanto, eu até na altura, como Vossas Excelências sabem, até pus em causa, disse-lhe assim, acha que este é o melhor local, o campo é o que é, até se fazem lá umas lutas de touros, até se joga a bola, até tem ali a escola, e até lhe disse, acha que este é o melhor sítio. Agora é o seguinte, é óbvio que se a culpa já vem do passado, se a culpa é de Vossa Excelência, Sr. Presidente, para o povo, para as pessoas, para quem interessa que aquilo seja erguido, o que se passa é que durante estes 4 anos não foi feito. Durante os próximos 4 dificilmente também o será. E portanto vamos estar. E o que eu disse sempre, e digo aqui, e disse-o, portanto é compreensível. Deus queira, vamos interceder para que o Padre interceda sobre isso, que aquilo se erga. Porque é pena realmente em 8 anos, ou neste caso em 10 anos, como eu disse aqui, não haja a criação líquida de camas. É só isso que interessa. Agora, se para si, eu até lhe vou e digo-lhe uma coisa, não é aproveitamento político meu nenhum, porque o grande perdedor politicamente disto até é Vossa Excelência, como sabe. Tenho um interesse. Exatamente, porque na altura a ideia que deu, e vamos ser honestos, a ideia que deu é que arrebanhou o dinheiro todo de batalhas para fazer o lar. Não. Sr. Presidente, eu estou a ser honesto, não estou a ser desonesto. Aumentamos a verba pronto, aumentou, alocada a talhas, mas também... alocou e muito bem. Mas também aumentamos para alocou e muito, pombo e exato, alocou coisa muito, que não tinha sido feito alocou, e volto a referir, e alocou muito bem, para construir, não estou nada contra isso. Alocou e alocou muito bem, e infelizmente não está feita só isso mais nada. E agora, lamento imenso, e acredito uma coisa, e só para contrariar aqui o senhor, portanto, é vereador, dizer-lhe o seguinte, tem todo o nosso apoio, mas todo o nosso apoio e todo o nosso empenho e toda a nossa ajuda para que o lar seja erguido em talhas, para que seja feita uma criação líquida de camas, porque as pessoas precisam. É só em cima nada. Claro. Mas isso... Eu não sou contra a criação de mais camas. Não. Eu não disse isso. Eu não disse. Pronto. Deixei-me explicar agora a minha parte, porque é assim, eu não contesto que venha aqui defender os interesses das pessoas, porque houve a versão de algumas pessoas, mas eu agora vou desmistificar também a versão dessas pessoas e vou aqui relatar um episódio muito feio, muito feio. Então é assim, essas mesmas pessoas que se preocupam e contem consigo são as mesmas pessoas... Deixe-me só interromper uma coisa. São as mesmas pessoas... Deixe-me só interromper uma coisa. Sim. Só estive hoje com uma única pessoa em Talhas a conversar sobre isto e é uma pessoa completamente insuspeita. Claro. É o dono do café, completamente insuspeito, e falando, até lhe perguntei, olha, quando é que foi tanto é que retirado aquilo? Olha, aqui há 1 ou 2 meses foi tanto é que retirado. E não se falou rigorosamente mais nada, nem falei com mais ninguém sobre este assunto. Pronto, quero lhe dizer agora vou espero que acredite em mim, sabe que eu não sou desonesto. Acredito em si, mas vou dizer, acredito, aliás, sei que na essência é um político sério e é por isso que eu, sendo sério também, tenho que dizer aqui aquilo que é e o que não é. Deve ter percebido que na altura das eleições, em plena campanha, a primeira intervenção que foi feita foi o candidato do PSD em Talhas, de quem eu sou amigo, mas politicamente é cego, só vê aquilo, não interessa a que custo. Esse candidato, em pleno palco, debaixo do cartaz, e eu tenho um filme, se quiser mostro, debaixo do cartaz disse: esta, não digo o termo, é para deitar abaixo, isto nunca há de ser feito.
Tal e qual. Eu tenho nunca filme, ouvi isso. mas Eu nunca ouvi isso. Mas eu mostro. E estava lá presente. Mas eu mostro. Ainda não estou demente. O problema é que depois, mas eu mostro. Eu estou-lhe a dizer que lhe mostro o filme, portanto não é mentira. Não, quero ver, já agora quero ver. É mostrar. Então, é assim, isto é para deitar, arranquem já daqui isto. Até deu um nome feio. Eu disse assim, bem, agora percebo porque é que não podia ser feito, não podia ser colocado, nem podia ser assinado o contrato, antes, nem era o contrato, o projeto, o processo todo, antes das eleições. Digo-lhe uma coisa, é lamentável quando o nosso povo tem que ser representado por pessoas destas, que a todo o custo político, a mim nunca me viu fazer, contrariar politicamente, nunca contrariei os interesses da população, nunca. E há pessoas que se sujeitam a isto, prejudicar o povo por causa de serem eleitos. Ainda por cima uma pessoa que foi a votos 4 vezes e que vê que o povo não o quer lá e depois vem argumentar que é para deitar abaixo um projeto que é do interesse de todos nós. De todos nós, porque é de todo o Conselho, não é de Talhas. Aliás, eu só tenho que louvar, eu digo, se fosse eu a fazer isso, ia ser condenado, mas ainda bem foi o Executivo anterior, porque senão eu estava crucificado, não é? Mas eu digo-lhe uma coisa, fiquei, quando tomei conhecimento da sinalização numa reunião da CIM, fiquei boquiaberto, mas louvo porque foi visto estrategicamente como algo que era prioritário na zona nascente. E eu concordo. Agora, neste momento, eu digo, se estou desiludido com o processo, estou. E sabe porque é que ainda estou mais desiludido? Porque as pessoas que andam à volta do Sr. Padre podiam tê-lo convencido. E não vale a pena dizer que anda à volta do Sr. Padre, é quase tudo gente PSD. Candidatos. Não, olha, estou a dizer, é verdade, eu tenho que ficar incomodado com isto, Sr. Vereador. O senhor é que está a politizar, uma questão que não é política. Não estou, mas é politizado. As pessoas têm que perceber que isto é politizado. Agora vou-lhe dizer uma coisa. Sr. Presidente, se for preciso, eu vou falar com o Sr. Padre. Quer que eu vá falar com o Sr. Padre? Quero. Eu vou falar com o Sr. Padre. Quando houver a oportunidade de ele voltar a assinar, que assine logo no primeiro dia que a gente lhe disser. Sabe porquê? Quando eu lhe pedi para ele assinar, olha, mas eu ponho toda a comunidade de Talhas a falar convosco. Porque andaram atrás do Sr. Padre durante meses. E mesmo já depois das eleições, ainda foi preciso digerir e depois lá conseguiram falar com o Sr. Padre. E ele assinou. Mas foi difícil. O que eu vos vou dizer é uma coisa, e disse há um bocado aí, que nós éramos culpados destes 5 anos de atraso. Já explicamos o porquê. Olha, eu nem me lembrava da questão da REM, que é verdade, que ninguém se preocupou com esse aspecto técnico. Isto, como disse o Sr. Vereador, é falta de planeamento. Primeiro, viabilidade das camas. Segundo, a localização em espaço REM. E depois, obviamente, o grande impero e o impasse na assinatura. Se fosse eu a assinar, não tenha dúvidas. Se o promotor fosse eu, era no primeiro dia em que eu lhe disse, Sr. Padre, precisamos desta assinatura. Passaram, sei lá, 1 ano. Passou 1 ano. Isto 1 ano, mais o da REM, mais o novo projeto. Está explicado. Que é assim, tudo aquilo que depende só de nós está em andamento. Neste momento só temos um concurso que está deserto. E é uma obra pequena, que é o Centro Náutico. E há de ser executado. Todos os outros nós estamos aqui para executar. Porque não andamos com motivações políticas. Eu juro-vos, estou-vos a dizer, e agora já que temos um padre, eu também agora digo, à boa fé posso dizer, juro que jamais fiz o que fosse em termos de projetos, em termos de processos, em termos de candidaturas que tivessem pedidos políticos. E vocês sabem disso. Senão eu tinha inaugurado à pressa muita coisa. E não tenho pressa nenhuma de inaugurar. Portanto, eu quero as coisas bem feitas. Só gostaria que estivéssemos todos a remar no mesmo barco. E já vos disse, aos 3 que aí estão, que têm tido um papel exemplar nisto. E fico muito satisfeito que vocês estão, de facto, a defender os interesses da população. E é assim que temos que fazer as coisas, de forma séria. E se vocês forem candidatos e se forem eleitos, eu estarei aqui para fazer o mesmo convosco. É isso que nós temos que fazer. Agora, pelo amor de Deus, não me venham emperrar
projetos, pá, com uma assinatura em que o promotor não depende de mim. Já disse o Sr. Vereador, tivemos reuniões com o Sr. Bispo. O Sr. Bispo disse, não tenho controle sobre ele. Pronto, foi esta a resposta. A Câmara, isto é, existe 85% do investimento a ser feito em áreas. Portanto, o Centro Social, custo zero. A Câmara dá a diferença. E temos que ir falar com o Sr. Bispo, para o Sr. Padre assinar. Acho isto normal. Agora é uma coisa. Quando nós temos que temos... impressionar o Bispo, veja lá se o Sr. Padre assina. É apoio para a população. Quando temos colaboradores do Sr. Padre, candidatos PSD, a dizer não vai ser feito e não vai ser, e a bater o pé, está tudo dito. Está tudo. Sr. Presidente, só uma última consideração. Não fale assim. Mas eu ouvi. Das pessoas, ouça, olha, foram os meus eu estive lá presente e o senhor pode ter o filme, mas eu tenho a minha memória. Eu não estou a dizer aí. Eu tenho a minha memória e não me recordo rigorosamente nada disso. Não, estou a falar na altura. O que eu ouvi foi na altura em que foi assinado o contrato. Já no final. Sr. Presidente, quando o interesse público ultrapassa o interesse pessoal de algumas pessoas, a única coisa que tem que se fazer aqui é mudar o proponente, é mudar a entidade. É esse o desafio que eu lhe deixo. Muda a entidade, acabou. E arruma o assunto, se for possível. Não é possível. Então, se não é possível, já lhe disse, tem aqui todo o nosso apoio para nos deslocarmos ao local, falar com o seu padre, interceder nas esferas eclesiásticas acima, se for possível, no sentido aquilo é de interesse público. E como é de interesse público, ponto final, parágrafo. Só fico também incomodado com outra coisa, é que o povo perceba isto e continua a deixar que as coisas andem como têm andado. Porque é assim, o povo não tem que aceitar isto. Foi aquilo que eu disse muitas vezes, o Sr. Padre, quando um dia estiver na reforma e precisar de ser acolhido, tem um larzinho de freirinhas que o vai acolher. E nós não vamos ter nada, porque ele não vai estar lá. Ele não vai estar lá. Ao Sr. Presidente, eu aconselho a falar mais, porque pode ser excomungado. É preciso ter coragem, mas é preciso ter coragem. Isto, veja lá, a minha seriedade é tal que eu até consigo assumir isto e dizê-lo. Quem é que teria coragem para isto? Ninguém, mas eu tenho. Não, acho que aí, eu vou-lhe já dizer uma coisa, acho que aí deve imperar o bom senso e devemos ter em conta o interesse público e por causa disso é que estamos aqui a referir este aspecto. Perfeitamente. Assim seja. Assim seja. Passando à questão sobre os drones. Como sabe, os drones foi-nos pedido pela Força Aérea, na altura, para a instalação de drones para controle e combate a incêndios aqui no nosso espaço do heliporto. Não havia na altura um estudo sobre os ventos, sobre, enfim, como é que se comportaria aquela plataforma em diferentes alturas de temporais, pelo que foi instalada, foi construída uma infraestrutura, foram feitos testes e durante os testes com os drones mais evoluídos, que eram os tais drones de TOL, houve pelo menos um dos modelos que foi danificado. Portanto, não havia condições com os ventos que eram desfavoráveis e eles começaram a ter receio. O que é que na altura pediram era que nós pudéssemos ter uma pista para deslocar os drones em pista. E já não seriam os mais modernos, seriam os antiquados. Porque os modernos tinham que ser mesmo num espaço em que não houvesse interferência de ventos. Fomos medir a pista possível, não chegava aos 90 metros que eles pediam, pelo que fomos visitados pelo chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Tivemos reuniões no Estado-Maior da Força Aérea, aliás, o Sr. Vereador foi comigo, aliás, os seus vereadores foram comigo, e é assim, foi temporariamente deslocado para Mirandela, tinha condições atmosféricas para fazer essa deslocação. Isto com os primeiros modelos que não eram os VTOL, eram os modelos de pista, porque
porque eles não tinham testes suficientes para garantir os modelos Votal. Pronto. Vocês sabem que isto é um investimento brutal, todos nós sabemos, são 4,5 milhões. Não se pode andar a destruir peças assim, de forma gratuita. 4,5 milhões o contrato todo, cada peça andava à volta dos 400 mil. Mesmo assim, foi-nos garantido que depois passariam para aqui, desde que os modelos fossem operacionais. Não sei, neste momento não foi comunicado, em que estado está o desenvolvimento do modelo, o VTOL, porque os outros não têm hipótese jamais de deslocar daqui. Agora, falou-me que havia 2 concelhos que tinham, um é Mirandela, pelas razões óbvias, tinha que estar um aqui no distrito, e tinha que ser, não sendo em Macedo, tinha que ser em Mirandela, que era onde é que havia condições para isso. Pronto, as razões são só essas. Neste momento não há desenvolvimento mais do processo, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea ainda não me comunicou nada, por isso é que eu digo, para já não façamos conclusões, porque a justificação foi dada. Acredito até que eles possam encontrar condições únicas em Mirandela, mas como sabe, eles o ano passado andaram a operar em Mirandela, mas residiam aqui em Macedo. Central, o comando estava em Macedo. O comando estava cá. Bom, isto para tentar esclarecer porquê. Relativamente à deslocação de professores, infelizmente não vou poder fazer grande coisa. Eu vou explicar porquê. De facto, houve situações em que os professores que apresentavam apoio aos pais idosos, por exemplo, tiveram denúncias. E foram denúncias e constataram-se que alguns professores residiam durante a semana inteira a 50 km de casa dos pais e não podiam ver. Portanto, isto foram algumas das denúncias que me chegaram a mim. Agora, é natural que eles alterassem a legislação sobre isto. Que vão ser mais rigorosos, isso não tenho dúvidas. Agora, eu ter uma influência política sobre isto é a nível nacional, eu poderei falar sobre isto ao Ministério da Educação. Não acredito é que eles alterem esta postura. Isto pelas razões que eu já disse. Houve várias denúncias. Não foi uma, não foi 2, foram várias. E muitas foram aqui no nosso distrito, como vocês sabem, houve vários processos. Mas pronto, eu irei, no que a mim diz respeito, interceder nesse sentido. Porque eu também me preocupo. Isto porque o nosso distrito é um distrito sui generis, não é? Nós estamos a falar, às vezes, de pais que estão isolados. Há aldeias aí, nós sabemos, nós temos aldeias com 3, 7 habitantes, 12 habitantes, portanto, é óbvio que eu estou com os professores nisto, sempre estive. Relativamente às obras, uniformidade dos projetos urbanísticos, curiosamente falou-me num caso que até parece que foi de propósito, Groningen, há um mês estive em Groningen. Tem muitos passeios em Mecan, cimento, sem cores, sem nada. Muitos. Mas sabe o que estão a fazer. Sabe o que estão a fazer. É assim. Estão a naturalizar isso. Como assumem isso, estão a naturalizar. Claro, é mas é assim, mas nós aqui temos temos alguns pavimentos, e sabe disso, nomeadamente na estação, em que nós estamos a privilegiar precisamente a naturalização, onde crescem as ervas no meio. Está-me a dar razão, então. Estou, mas o que eu estou a dizer então, é que falou em Groningen e eu estive lá e realmente não posso servir de exemplo neste momento, mas que nós estamos já a tentar andar à frente quanto à uniformização. Eu não concordo com a uniformização. Sr. Presidente. Não concordo. São iguaizinhos os projetos? Não. Ou pelo menos há uma linha condutora? Não, mas é assim, podemos ter, e sabe disso, não, eles fazem propositadamente pavimento de cor de tijolo, pavimento amarelo, isto é para criar alguma autonomia. Vou-lhe confidenciar aqui uma coisa que até me ri, juro, até me ri. Sim, okay. Tive uma pessoa amiga este fim de semana cá e fomos dar uma volta e então, tanto é que ao passar na rotunda das descobertas, não é das descobertas, ali nos bombeiros, argumentou em relação à peça escultural da sua autoria que lá está.
E então disse, então isto aqui, olha, isto aqui, e eu, na brincadeira, juro, estou-lhe a ser completamente honesto, na brincadeira disse assim, o Sr. Presidente da Câmara, para além de Câmara, de médico e tal, também é artista, e fez isto e tal, não sei o quê. E eu disse assim, pronto, a explicação dele é esta, é esta, é esta. Sabe o que é que me disseram? Está lógico. Está lógico, foi a resposta que me deram. Rimo-nos um pouco, como sabe, não é? Na brincadeira, mas até me disseram assim, está lógico. Agora o que eu lhe pergunto é assim, até o senhor que não é encartado, não é? Fez uma coisa lógica, dizer, mas concordo fez uma consigo. coisa lógica. Concordo consigo. Ali não está nada lógico e estamos a falar em encartados. E é essa pergunta que eu lhe deixo, Estou porque 100% de acordo essa consigo. dúvida é que Estamos dúvida que se alinhados. também põe a mim. Estamos Está a alinhados. entender? Olha, quer que eu lhe dê um exemplo? Não vou-lhe dar um, vou-lhe dar vários, mas vou-lhe dar um exemplo. Sabe a polémica que houve com o armazém da estação? Sei. Sabe, pronto. Sabe que tivemos uma grande guerra com aqueles arquitetos e sabe que eles têm a propriedade intelectual daquilo e sabe que nós não podemos contrariar aquilo, mas eu contrariei, não consegui foi contrariar tudo, porque é assim, tivemos ainda que pagar por causa disso. Porquê? É assim, se eles decidirem que esta parede é preta e é típica daqui, tem que ser preta. E eu, mas nós aqui nunca usamos paredes pretas, as nossas paredes aqui ou é pedra, ou cal, ou branco. Mas o senhor não é o dono da obra? Não, sou o dono da obra, sabe o que eu lhe disse uma vez? Olha, não quero saber, se eu tiver que pagar uma multa em tribunal, pago-a. E só por isso é que ainda temos algumas paredes que ficaram com a cantaria à mostra. Sabe que foi uma luta terrível. E quem diz isso diz outras coisas. Olha, a coisa mais ridícula, toda a gente, isso foi polémico, toda a gente interferiu, inclusive, com opiniões. O edifício, segundo eles, ficava bem no meio da estrada, como estava. Assim, mas vocês são o quê? Que arquitetos são vocês? As cidades em Espanha, para entrar dentro das cidades, as estradas se estreitam, como se fosse uma muralha antiga. Tínhamos de ter ali uma porta em que as pessoas vinham ali a alta velocidade, chegavam ali, travavam ao fundo, não é? Para depois entrar. E entravam à vez. Acabou. Isto é o fim. Nós ali, só naquela obra, tivemos 4 ou 5, e ainda estão. Temos lá deficiências gravíssimas. Nós havemos de ir lá visitar aquela obra para vocês se aperceberem a luta que eu ali tive. Olha, querem outra luta, mas essa aí bati mesmo o pé, consegui. Os azulejos originais estavam dentro da estação. Um dia chego lá, estavam todos arrancados. Eu disse aos meus amigos, agora acabou, é o limite. Estes azulejos, quero-os todos recuperados e colocados dentro do edifício. Estão lá nas paredes, quando vocês lá entrarem na cafetaria, estão lá colocados. Azulejos lindíssimos. Estavam no lixo já, acreditam? Isto é para vocês verem, só vos falei em 3 pormenores, mas quantos há ali? Quantos há ali? Nem vos digo, olha, outro, querem outro? É moderníssimo, é lindíssimo. Aquelas, as ripas, as solipas que foram compradas caríssimas em Barcelona. Eu digo, quando nós podemos fazer ali uma coisa bonita, eu acho que é artístico, mas não é funcional. Quantos velhinhos vão cair ali a partir pernas? Nós vamos ter que proibir Agora isto é propriedade intelectual. Entendem agora? Entendem agora? Isto é uma luta diária com todos os projetos. E olha, estamos com este, vamos ao Parque da Cidade igual, ao bairro de São Francisco igual, sempre com mudanças constantemente. E disse muito bem, nós somos donos da obra e devíamos exigir, mas ainda temos acima de nós quem manda mais. E para alterarmos qual seja o professor, tem que haver peso de obra. Sim. Mas, por favor. Não? Pode. Quando se trata de avaliar os gostos, não se discute, cada um tem o seu gosto. Eu fico contente que neste momento se discuta que no bairro tem um pavimento, que na estação tem outro pavimento, no parque urbano tem outro pavimento. Fico contente, sabe o que é isso? É sinal que estamos a construir. No passado isto não se falava. Era tudo árido. Hoje em dia já não é tudo árido. E fico contente com isso. Depois, porque é que não é tudo uniforme? O Sr. Presidente disse bem, porque a Câmara recorre a vários projetistas. Cada projetista tem a sua ideia de projeto, tem a sua concepção urbanística, que o apresenta à Câmara, vem à Câmara e é aprovado.
partir do momento em que é aprovado, é isso que é executado. E depois, o ser tudo igual pode-se tornar monocórdio. O ser diferente, se calhar, fica mais colorido. Portanto, os gostos, cada um tem o seu gosto. Falou no norte da Europa, eu vamos aqui à Espanha, é o que temos, é igual. Em Espanha, a gente acaba uma rua, é um pavimento, começa outra, outro pavimento. E agora? O que é mais bonito? Não sei. Ficou ao nosso gosto. Mas fico contente que se discuta por causa disso. Depois o Sr. Vereador falou, foi buscar um exemplo que eu, permita que lhe diga, é um exemplo infeliz. Quando diz que na zona do mercado, que aquilo é árido, eu tive o cuidado de ir buscar a planta, Sr. Vereador. Sabe quantas árvores vai ter esta zona? Não. Eu vou lhe dizer. 44. Quantas tinha antes? Não faço a mínima Não ideia. tinha. Ó, Sr. Vereador, olha. Rua do mercado. Quantas árvores tinha deste lado no passado? Estavam a dizer no estacionamento? Eu não tenho. Nenhuma. Sabe quantas vai ter? 9. Esta zona aqui toda, quantas árvores tinha? De um lado e do outro? Quantas tinha lá agora? No passado? Nenhuma. Quantas vai ter? De um lado e do outro? Ó, Sr. Vereador. Nós temos que ver uma coisa. O projeto ainda não terminou. O projeto ainda não terminou. Está a avaliar que aquilo está árido, que ainda não há árvores. O projeto ainda não terminou. Agora, há uma coisa que você podia ter dado esse cuidado. Se for lá hoje, tem lá as caldeiras das árvores. E se as contabilizar, já não chega a essa conclusão, Sr. Vereador. Eu já vi as caldeiras das Já árvores. viu? Já. Então, agora vamos ser sérios. Lembra-se do passado e vê agora o que viu. É o mesmo número de árvores. Vamos ser sérios. São muito mais, Sr. Vereador. Agora, hoje está árido, obviamente, ainda não está lá no arbusto. Agora, quando a obra estiver concluída, quando os arbustos estiverem concluídos e postos, e todos bonitos, coloridos, eu a seguir hei de ter o cuidado numa reunião de Câmara filmada, perguntar ao Sr. Vereador se de facto aquela zona ainda é árida ou não. Sr. Vereador, Muito bem? posso responder? Faz favor. Eu sou, como tenho dito aqui, tenho correspondido com aquilo que digo, com as minhas ações. Serei o primeiro a dar-lhe os parabéns se aquela zona for uma zona verde e arborizada. Na atualidade, volto a referir... Agora? Agora. Volto a referir na situação em que está e previsivelmente como vai estar, aquela zona do mercado, é uma zona onde foi retirado zonas verdes, como o senhor sabe, a famigerada Palmeira, que deu a vitória Palmeira ao fica Sr. lá, Presidente da Sr. Câmara, Já estava saiu. rodeada de espaços verdes. Já se o Palmeira. Não E sei, então, quando mas veio aqui à frente? ouça o que eu lhe vou dizer. Estava rodeado, o que é que tem? Mecan. Sim. Mecan e Mecan. Ali à volta. Aquela rampa, como já tanto é que a frisei aqui, que está aqui, tanto aqui indicada como rampa para... Antes eram escadas. Desculpe. Antes eram escadas, desculpe. Se o desnível é daquele tipo, obrigatoriamente tem que ter escadas. Não pode Antes ter eram escadas, agora aquela não há rampa. rampa. Explique-me só uma coisa, qual é a utilidade daquilo? Olhe para as pessoas com deficiência que passam melhor do que passam por uma Só escada. se as cadeiras de rodas é que tiverem ABS. Só se as cadeiras de rodas, tanto é que tiverem ABS. Sr. Vereador, eu serei o primeiro, quando isto é que terminar, da mesma maneira que fiz a crítica hoje aqui, a crítica não, o reparo. Eu não faço críticas, faço reparos a uma questão, uma obra que está-se a desenvolver. E faço as minhas considerações. Serei o primeiro a dar-lhe os parabéns, pessoalmente assim, sem problema rigorosamente algum, quando vir isto verde. Ó, Sr. Vereador, eu Não só tenho acho problemas que nenhum nisso. nós devemos ser sérios. Eu sou sério. Não é sério. Eu sou também, é de certeza. O senhor teria toda a razão hoje chegar aqui e dizer que aquilo não vai ter espaço verdes. Se fosse ao local e dissesse assim, não há lá caldeiras para pôr os arbustos. As caldeiras estão lá todas. E, como o Sr. Vereador tem conhecimento, sabe, bom, esta caldeira vai levar um arbusto. Ora, uma, duas, todas sequenciais vai dizer assim, não, isto vai ter verde. Não vai ser árido como acabou de dizer. Sr. Vereador. Portanto, é só para ficar bem na Câmara dizer que aquilo é uma zona árida. Eu digo aqui, Sr. Vereador, deixa-me falar a minha vez. Eu deixei-o falar. Está bem, diga. Perante o projeto que está aqui, já nem olhar para o papel, eu peço que se desloque ao terreno e vai ver as caldeiras estão lá sinalizadas. E, como eu disse, são 44, se cumprir o projeto, eu acho que cumprir, portanto, são 44. O desafio que eu deixo é este. Vá ver o passado e ver quantos arbustos disseram no mesmo número ou não. Com outra vantagem. No passado não tinha esta zona verde que aqui passa a ter. Não tinha. E agora vai ter. Portanto, quando me diz que aqui foi retirado, foi porque verificámos que não era utilizado aquilo.
E aquilo vai ficar... Sabe porque é que aquilo ficou assim? Eu vou-lhe explicar. Por causa do projeto do mercado. Porque torna-se mais fácil a deslocação das pessoas para o mercado. E por isso é que aquela zona ficou no estado que está. Portanto, e então, vamos criar zonas verdes, que sejam verdadeiras zonas verdes. E o projeto aqui está. Portanto, quando diz que aquilo é uma zona árida, lamento dizer. Continua, Sr. Vereador. O que estava no passado e por causa disso é que o anterior Executivo ao anterior Executivo candidatou aquilo no PEDU para regeneração urbana. Aquilo precisava de regeneração urbana como precisam de N espaços no nosso Conselho. Referir outra coisa que peço que Vossa Excelência, uma vez que tem um olho clínico para isso também, verifique a colocação que está a ser feita do chão. O pavimento, se reparar, na zona do passeio tem uma determinada, portanto, orientação, do passeio para o mercado tem outra orientação. Não sei se já reparou isso. Só que não é geométrica. Aquilo está às ondas, está tudo mal colocado. Aconselho que verifique isso, porque como sei que também é um observador, vai verificar que o mecan não está direitinho, não está bem posto e, portanto, quando a obra acabar, aquilo vai ficar com um mau aspecto. Já agora devíamos esquecer, só para terminar. Sabe o que é que nós nos deparamos recentemente no projeto do Parque Urbano? A maior parte da zona verde era seca. Isto é só para ver como é que às vezes os projetistas planeiam os projetos. A maior parte da zona verde do Parque Urbano era pasto. Isto é, não tinha regra. Foi assim que foi projetado o Parque Urbano. E, portanto, provemos uma alteração. Isto para dizer que às vezes é preciso levar ajustes. Os projetos, Sim, só uma coisa. Relativamente à aula do mercado, o que eu acho que há ali, para mim, o erro é ao fundo da rua, ao chegar ao jardim municipal, que ficou com um desnível muito alto relativamente à rua Francisco da Catarina. Penso o jardim primeiro. O que é a zona do passeio? Não, a estrada. Tem um declive de alcatrão muito acentuado. Tem uma grelha e onde era a grelha? Sim. Onde estava antigamente a grelha? Encostado ao lado, quem desce o mercado, quem virar para contornar ali para o centro, para a direita. Para a direita. Para a direita. Nota-se que há um desnível muito elevado do alcatrão novo para ficou ali um bocadinho desnivelado. Tem que se ver. Pode às vezes ficarmos mais baixo até bater para a parte da frente. E mesmo assim já lá ficaram em cima do passeio, vejam lá. Aumenta o desnível e mesmo assim eles galvam o passeio. Não, eu estou a dizer que está alto. Eu sei, eu entendi. Daquele lado. Sim, nós temos que, é assim, quando houver, óbvio, estamos aqui para isso mesmo, quando houver assim algumas situações que nós possamos corrigir, agradecemos. Relativamente aos bancos também registrei essa nota, vamos tentar equilibrá-los, a disposição deles para que toda a gente tenha e que tenha também proteção da sombra, embora a gente sabe que pronto, isto é mais estes meses de verão e quando o sol mais queima, as pessoas ali não estão, mas aquela questão dos bancos na zona na Avenida Urso Pires, exatamente, faz... Não tem o Parque Urbano lá, não estou a ver ninguém ficar... Não, mas as pessoas que esperam pelos autocarros, pode-se, acho que sim, porque há muita gente ali, ao pé do hospital, é de termos em consideração isso, acho que sim. E naquelas árvores, já agora, naquelas rotunda do Ginso, sim. Uma vez que aquelas árvores estão muito grandes sim, e frondosas, convém que... Embora lá está, pronto, eles depois para atravessar, mas... E já agora, em relação ao Sr. Vereador, eu não estou a implicar consigo. Não. Pedir-lhe, faz favor, uma coisa, que é o seguinte, no São Francisco, fez a passadeira já de um dos lados, com urgência, que faça as outras 3 passadeiras que faltam, porque ainda hoje houve um idoso que estava no meio da rotunda, a passar a estrada, porque vê aquela rotunda tão bonita, claro. Não é? E pensou que era para um peão e estava ali, tanto é que no meio estava meio que perdido, porque via carros de tudo quanto era canto, e pedi-lhe, porque são pessoas idosas no São Francisco, e a maior parte das pessoas no São Francisco mora na parte de cima, portanto pedi-lhe essa atenção. Acha que ficou bonita a rotunda?
Eu não. Ele é que devia ter considerado. Eu acho que não. Particularmente já lhe fizemos. Já lhe fizemos alguns reparos em relação à rotunda. E até lhe vou dizer uma coisa. Podemos torná-la mais bonita, desenhar uma rosa dos ventos. Dos ventos. Quem diz que não, isso é uma das Mas coisas. vamos lá, pôr setas. Setas, sim. Mas também outra das coisas que alguém também, vindo de fora este fim de semana, mas que é natural desta terra, me dizia, foi o seguinte: porque é que não no mercado, no Mecan, o desenho de todos os escudos das freguesias no chão? Está a pensar outra coisa, Sr. Mais digno ainda. Isso aí, olha que isso é digno. Então fico à espera. Não seja, eu estou a dizer mais digno. Não, a questão de pintar é assim. Pintar não, com um cubo, colocar as várias freguesias. Vai ser mais digno. Ficamos à espera. Já passaram 4 anos, já vai no segundo mandato. Olha, eu por acaso tenho pena, mas o Sr. Vereador vai ter tempo para fazer isso, vai ter aí 5 minutinhos. Tem ali a nota. Eu gostava que me fizesse o somatório de todos os pagamentos que já fizemos e o que foi pago com dinheiros camarários, dinheiros públicos, todos nós. Só para vermos se já chegamos perto dos 9 milhões que nos deixaram. Mas pronto. Passando então à frente, ordem do dia, Departamento de Administração e Finanças, a Divisão de Educação e Desporto. No primeiro ponto, temos uma ratificação de um pedido de transporte a associações, neste caso o Clube de Ciclismo da Cerca de Valores. É uma ratificação. No ponto 2, é uma deliberação sobre o contrato de comodato entre o município e a Casa do Professor de Macedo. Sim, Sr. Presidente, só perguntar se já tem outro local em substituição para a sede da Casa do Professor? Sim, já, a Sra. Vereadora está em processo e já tem um local. Pronto. Vamos validar junto deles, até porque na altura, quando se pensou nisto, era uma questão de necessidade e o equipamento é muito útil para a educação, neste caso até para a Universidade de Sena, e até promover a dinamização dos mais velhos, dos mais novos. Mas na altura também, quando se começou a falar disto, ainda havia a questão do Covid, a própria associação deixou de ter uma atividade tão intensa, com alguns equipamentos guardados no local. Até foi usado para vacinação também. Sim, foi usado para vacinação, portanto, eles já não estão usando. Mas já temos um local mais ou menos pensado, vamos validar um deles, por isso é que eu queria falar primeiro com eles e tentar bater assim. Muito bem. Passando à divisão social. Primeiro ponto, um pedido de transporte para o Centro Dom Abílio Vaz das Neves, penso que também é tranquilo. Segundo ponto, deliberação sobre o programa Macedo Educar e a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior. Eu não sei se a Sra. Vereadora nos quer dizer qual é o valor total. É de 50 mil euros, pronto, só para acrescentar, este ano tivemos um menor de bolsas, por assim dizer, conseguiu-se alcançar o quarto escalão, portanto ainda atribuiu bolsas no quarto escalão ao contrário do ano passado, apesar do esforço financeiro que foi o caso, não conseguimos ir ao segundo escalão. Este ano, portanto, foi atribuído bolsas a toda a gente que estava em situação de receber, não é? Primeiro, segundo escalão, que foi muito bom, conseguimos alcançar o terceiro, que era a nossa intenção já no passado, e portanto este ano até já atribuímos poucas, mas algumas no quarto escalão. Portanto, acho que este ano foi assim melhorando. Comparativamente, Sra. Vereadora, ao ano anterior, ou se já havia o número de candidatos às bolsas diminuiu ou aumentou? Diminuiu por um lado também, mas por outro lado também a diferença, não é, da bolsa que se atribui em função do que eles recebem no ensino superior também foi menor, o que permitiu atribuir a mais pessoas. Então, as duas situações contribuíram. Muito bem, são novidades positivas. Sim, sim. Portanto, votamos favorável? Sim. Passando à divisão administrativa e de recursos humanos, no primeiro ponto,
É uma retificação também para o pedido de autorização de realização de procissão em Edroso. Depois, passando ao Departamento de Obras e Gestão Urbanística, para deliberar sobre a ampliação da esplanada do Café do Lago. Sr. Presidente, nós aqui temos algumas dúvidas, não na pertinência de alargar a esplanada, porque poderá também ser um sinal que de facto há mais gente para usar e nós queremos de facto que haja mais dinamismo nos nossos espaços, mas aqui na informação que nos é concedida falta-nos os pareceres que foram pedidos pelo chefe da divisão, nomeadamente a Comissão Diretiva da Área de Paisagem Protegida, o Instituto da Conservação da Natureza, da própria APA, são tudo pedidos que o chefe da divisão pediu para serem feitos, para ouvir estes pareceres. Nós não tivemos acesso a eles, nem sabemos se já têm. E sendo assim não nos podemos pronunciar para já, sendo que também o processo não se encontra devidamente instruído, até a senhora diretora também frisou que falta a certidão de registro predial, faltam outros documentos e portanto face a tudo isto que está em falta nós não conseguimos... O processo que deu origem atualmente à esplanada são dois processos distintos, apesar de ser do mesmo. Um processo urbanístico, que é ele aumentar a esplanada como construção, portanto, isso significava que requeria todos esses pareceres eram para uma ampliação na totalidade em termos construtivos e requeria um processo urbanístico. Ora, o promotor, neste caso, o Café do Lago, não o pode fazer, porque o edifício não é dele, portanto, o edifício é da Câmara. Portanto, o técnico Jorge Carreiro pediu esses pareceres todos e, obviamente, que esses pareceres nunca podiam ser requeridos, porque quem tem que requerer esses pareceres é a Câmara Municipal. Então a informação que nos está a chegar não é correta, certo? Isto já não se justifica. Em cima dessa informação está a vir um aumento apenas da esplanada per si, portanto, só a esplanada em termos de espaço exterior. Portanto, aproveitou-se... Parece um bocado... Não, mas que não vai para além dos limites. Não vai para além daquilo que existe lá, ampliar só a plataforma da esplanada, não tem qualquer construção. Portanto, o projeto que ele tinha era um projeto muito ambicioso e assim exigia então, pareceres. mas nós não podemos votar favoravelmente, Sim, porque sim. o que está aqui não é aquilo que na realidade vai ser, se calhar seria... Não, é só a ampliação de esplanada, é o que está aqui, a ampliação de esplanada. O que nós estamos a colocar aí é apenas a ampliação de esplanada. Aquilo que ele pretendia era a ampliação da esplanada, mas com a construção associada. Portanto, agora a esplanada que é para ser é só espaço exterior, ou seja, pegar um jardim e reformular o jardim. É apenas isso que ele pretende neste momento. O projeto é alterado. Pois, mas o que está aqui escrito não é isso. Pois não, é? E o que vale é o que está escrito. Confesso que fiquei com a ideia que era só a ampliação de esplanada e que esses pareceres nem eram necessários. Pois, mas aquilo que Os nos chega a nós, pareceres têm que ser é pedidos assim. por nós. Para essa ampliação da esplanada não são necessários os pareceres. De qualquer forma, o referente nunca podia pedir os pareceres, nem podia sequer fazer a ampliação da esplanada, porque aquilo que o técnico está a dizer que não está é a totalidade, uma das coisas é a totalidade do proprietário. Sim, é a ampliação do edifício que já existe e que é da Câmara Municipal, então isto já não devia ter sido nestes moldes da informação. Se a Câmara Municipal pretender ampliar o edifício, não requer um licenciamento. Claro, já não é o proponente, já não será quem está a explorar a Casa do Lago agora. Que depois, mais tarde, numa reunião com o Sr. Presidente, só não com o promotor, é apenas ampliar o espaço. Então, se calhar, nós vamos abster-nos nos moldes em que está e se vier novamente a reunião de Câmara exatamente aquilo que é pretendido. Se calhar ele neste espaço até já perdeu interesse nisso. Pois. Sim, Então mais uma razão, pois, pelos vistos, se calhar. O que é pena. Não, aquilo que se ouve dizer é que desistiu das outras concessões, não da Casa do Lago. Não existe da Casa do Lago, isso certeza não. Não, mas é a questão da ampliação da esplanada, de facto era necessário. Mas, enfim, vamos ver agora como é que... Deixe-me só dizer mais uma coisa. Aliás, ele foi aumentando a esplanada à revelia, sem qualquer autorização, no passado. Pois, pior ainda. Portanto, no passado ele já ampliou a esplanada.
sem ter vindo à reunião de Câmara. Mas eu sobre o passado não posso pronunciar. Não, mas Posso eu me estou a pronunciar dar sobre o informação. presente e sobre Não, o eu não estou a futuro. pronunciar, eu estou a dar uma informação. Sim, que sim. é atrás, portanto, virada para o vazio, para estar atrás do edifício, no alçado lateral, ele já estava aproveitado. Porque a esplanada existente era só à volta do edifício, naquele 2 metros e 2 metros e 20, não me engano. Portanto, o que ele fez atrás já foi uma ampliação autorizada. Criatividade. Supostamente, verbalmente, e nunca veio à minha Câmara. Portanto, podem pesquisar que Bom, mas Sim. vamos fazer a correção da informação. Exato. pode ser retirado do assunto, não é? Sim. Se pudesse ser retirado e depois apresentado de facto nos moldes em que é só. Claro que sim. Continuar. Claro, Como é que exato. se ele quer ou não manter. Não acredito nesta altura. Embora uma ampliação, se ele tiver as coisas bem organizadas. Também se tinha vontade de ser vereador, é um bocadinho extemporâneo de estar a fazê-la já com a época balnear aberta. Né? Se calhar esta vontade já tinha que ser sido antes. Era mais acautelada, se calhar. Se bem que a data do pedido vem aqui com 28 de março, não é? Mas mesmo assim, quem faz obras sabe que nunca é. Mas eu já te expliquei, erradamente Sim, sim. ele tem um processo urbanístico. Ok. Ele não pode ter um processo urbanístico, dado que ele não é o proprietário do edifício. Exato. Eu não posso mandar fazer Na obra Mas não é ele- sua, claro que Ele sim. percebeu na reunião que teve connosco, que foi agora recentemente, Se ele der vontade. ele percebeu que não podia ter feito isso. E nós o que dissemos foi muito bem. Se quiser aumentar e se quiser fazer um pedido de licenciamento para aumentar a esplanada, ok. Claro. E aliás eu disse, sim senhor, levamos isso à reunião de Câmara na mesma. Não percebi é que vinha nestes termos, mas ok, pronto. Isso é uma falha que até é minha, não é de mais ninguém, ok? E o projeto deliberar favoravelmente, sendo que conheço um requisito que tinha que haver esses pareceres positivos, senão vamos mais estar mais 15 dias. Não, mas os pareceres não é preciso parecer. Pronto, é assim, a questão é que estamos a calcular mais 15 dias, se me interessa ser obrigação isto há muito tempo, de facto, não foi por a via certa, agora estamos a necessitar mais designação, como disse, não é só essa questão. Não, por aquilo que eu entendo, os parceiros só seriam pedidos se fosse proprietário. Não sendo proprietário, estes pedidos já não são. São duas coisas distintas. Uma coisa é fazer construção. É ele Exato. construir algo, que era o que ele pretendia. Mas podemos Outra fazer coisa uma é coisa. aumentar apenas a área da esplanada. Podemos fazer uma coisa, retiramos a questão dos pareceres e da construção e, se quiserem votar apenas, e fiquem em ata isso, votar apenas a ampliação da esplanada, para não perder esses 15 dias se ele quiser rentabilizar. Nessas condições, se vocês acordarem, Sim, estamos sim. cá para Prejudica também mais ainda o urbanístico, não é? para lhe facilitar a vida, fica registado assim, está bem? Que autoriza. Deixamos essa aprovada nota. a ampliação das. A ampliação, exclusivamente a ampliação de esplanada. Sem qualquer construção. Sem qualquer construção, exato. Pronto, ok. Bom, passando à divisão da água e gestão de frota, se calhar votávamos estes 3 pontos. É tudo pedidos de pagamento em prestações. Sim, acho que sim. É pacífico. Da divisão de ambiente e serviços urbanos, temos a deliberação sobre a alteração da localização da feira durante o período de São Pedro, nos dias 28 e dia 6, ou melhor, nos dias 28 e no dia 6. Também pacífico. Unidade de projetos e espaços públicos, a deliberação sobre a criação da Comissão Municipal de Toponímia para o quadriênio 2021-2025. O Sr. Presidente, outra vez é que tem que dar os nomes. Não, vamos, Um dirigente e o dirigente municipal, nesse caso a gente. E eu tenho que dar um nome, é o Sr. Presidente. Força. Tem que propor o nome. Tem que propor um nome, Sr. Presidente, não é? Mas quais são os que faltam aqui? Quais são? Falta o dirigente, que o Sr. Presidente tem que terminar. E um cidadão licenciado em História. Sim. E o... Mas esses nomes já estavam, não estão aí. Não. Não. Não, já veio a reunião de Câmara, mas como ainda não tinha, foi retirado, sim. E agora volta a vir. Volta porque nós estamos obrigatoriamente temos que ter esta definição. Mas é assim, Eles vocês já tinham. Não, mas é o professor. Professor Coutinho e o. Mas tem que ficar em ata. Certo. Ficou. Pois Foi sei. por isso que Mas na altura não tinha Para falado. você ver como é que não Sim, vem a sim, aprovação. exato. Porque não tinha sido indicado aqui.
Só foi indicado verbalmente a nós. Pronto, mas então. Mas depois também tem que nomear. Pois, mas nós não sabemos quem é que ficou, de facto. Se foi o professor Coutinho. Não, o professor Coutinho aceitou. Ok. Aceitou. E depois o dirigente, quem é que está no governo? É Sandra, não sei. A Sandra que está com esta matéria. Mas era Sandra e Sandra. Ainda não tinha decidido. Não, já tínhamos indicado os dois nomes. Que eu saiba, não, a mim não. É Sandra aqui. Sandra A Brunhosa. Sandra Abrunhosa, que é quem está com o urbanismo. Arquiteto, não está com urbanismo, está com unidade de projetos. Projetos de planeamento. É arquiteta. Arquiteta Sandra. Tem que ficar nesses nomes. Por nós. Por nós. Não, acho que. Pronto, temos assuntos a aprovar em minuta. Público no ar. E mais uma reunião. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.